Olá, eu sou a Verônica Icelli, sou professora de análises clínicas aqui do CN de São Gonçalo, da unidade Zé Garoto. Hoje a gente vem para falar de um tema que é muito corriqueiro na análises clínicas, é uma área muito importante e que muitas vezes é um pouco deixada de lado, apesar de tamanha importância. Então nós vamos falar hoje do exame de urinálise, especialmente aquele que é realizado rotineiramente nos laboratórios de emergência da nossa cidade. Bom, então a gente vai falar um pouco da importância do exame de urinálise para a área de análises clínicas. A gente já sabe que é um exame realizado tanto em laboratório quanto na emergência e na rotina laboratorial de um hospital. E qual então a importância desse exame? A urinálise ela permite diagnosticar as diversas patologias envolvidas com um aparelho renal. Então, a gente consegue diagnosticar a função dos rins e o seu funcionamento normal ou inadequado, conseguindo, então, de forma prévia, identificar as patologias envolvidas. Então, a urina, inicialmente, ela vai recebida por um técnico de laboratório no posto de coleta, que já é o local rotineiro de trabalho desse técnico. Quando ela for recebida por esse técnico, esse técnico precisa orientar os pacientes para a forma correta, a melhor forma de coletar essa urina, já que uma coleta realizada de forma não muito correta tende a gerar grandes erros no momento da análise. É sabido então que a coleta da urina seja feita de forma adequada, é importante a condição de asepsia. Ou seja, frascos e a forma de coleta deve ser feita na melhor forma, na melhor esterilidade possível. Então, o paciente precisa ser orientado das boas condutas dessa coleta. A importância do técnico, então, nesse momento é grandiosa, uma vez que esse técnico precisa orientar esse paciente para que ele possa fazer essa asepsia. O frasco que é fornecido pelo laboratório, apesar de muitas pessoas acreditarem que elas têm que comprar os frascos, o laboratório ele tem o dever de fornecer esse frasco, ele deve ser de preferência um frasco não reutilizável, ou seja, descartável. Então esse paciente deveria utilizar esse frasco e esse frasco ser depois descartado dentro do laboratório. Se isso não acontecer, ele deve ser esterilizado, devidamente lavado, para que o próximo paciente possa utilizar um frasco mais limpo e de uma melhor qualidade. Então, o técnico do laboratório vai fornecer esse frasco para a coleta da urina para o paciente e o paciente coletará a urina, que deverá ser feita então do jato médio, desprezando o primeiro, o jato inicial, que é aquele primeiro jato que vem com maior quantidade de impurezas e a gente não precisa dele. Seguido, então, após a coleta, que, como já dito, deve ser feita nas melhores condições possíveis, o técnico do laboratório deverá encaminhar essa amostra ao laboratório para que sejam feitas as análises da forma adequada. É importante ressaltar que essa análise deve ser feita no máximo até 6 horas. E quando isso não for possível, essa amostra deve ser refrigerada, para que então a gente não tenha a deterioração das análises que deverão ser feitas. O técnico então do laboratório, dentro do laboratório, vai dar continuidade ao exame de urina propriamente dito. Não esquecendo então que uma boa coleta é fundamental para que essas próximas etapas tenham sucesso, uma vez que uma coleta inadequada gera resultados inadequados também. Dentro do laboratório, como já dito no início desse vídeo, esse exame de urinálise é realizado em 3 etapas. A primeira etapa vai consistir no exame dos aspectos gerais da urina, que nós chamamos de aspectos físicos. E esses aspectos são divididos em 4 fundamentalmente. Então, o primeiro, de grande importância, que já nos mostra muitos resultados, é a coloração da urina. Nós sabemos que a coloração normal da urina é o amarelo chamado de citrino, variando aí entre amarelo claro até amarelo ouro. Então essa é uma coloração normal da urina. E a tendência ao aumento a uma coloração mais forte, um amarelo mais forte, se dá por diversos fatores relacionados à densidade da urina. Então, uma menor ingestão hídrica normalmente gera urinas mais densas e, portanto, mais escuras, mas ainda dentro dos padrões normais de uma coloração urinária.
Contudo, muitas patologias tendem a alterar a coloração da urina e não só patologias, mas também muitos fármacos. Daí também a importância do laboratório ter registrado ainda, no momento da coleta, o uso rotineiro ou naquele momento de algum medicamento por parte do paciente. E aí então nós temos urina de colorações variando, saindo do amarelo e indo para vermelhas até negras. E aí sabemos então que alguma coisa errada está acontecendo com aquele aparelho urinário. Seguindo, após a análise então do técnico laboratório da coloração da urina, ele vai analisar então o aspecto dessa urina. Ok, ela tem uma coloração normal, mas qual é o aspecto dessa urina? Ela está límpida, ou seja, ela está clara, ela está transparente ou ela tem um sinal de turbidez? Sinal de turbidez também tendem a ser ocasionados por alterações no aparelho urinário. Portanto, o segundo aspecto físico avaliado pelo técnico é justamente a turbidez ou a capacidade de estar, a tendência de estar límpida dessa urina. Além de, então, coloração, aspecto, a gente tem um outro aspecto físico também avaliado, que é o odor. A urina, ela já tem um odor característico dela. E alterações nesse odor característico também são causadas por patologias. É importante, por exemplo, que diabéticos tendem a ter a urina com um odor bem diferenciado, mais adocicado, justamente pela maior capacidade de desprezar a glicose através da urina. Então, é um importante fator que o técnico de análises clínicas deve estar atento no momento da análise. E por fim, além de coloração, aspecto e do odor, nós temos ainda a avaliação. Faltou saliva. Se eu beber água, acho que eu vou afogar. Não tem problema não. Ah, sim? Tá. Então, além da avaliação do aspecto da urina, do odor e da sua coloração, nós também fazemos análise do volume. Apesar do volume não ser rígido, principalmente quando estamos trabalhando numa emergência. O volume que vamos receber daquele paciente é o volume que ele vai colocar, desprezar no frasco. Mas é uma análise importante, uma vez que se estivermos avaliando uma urina de 24 horas, especialmente nesse tipo de exame, o volume da urina é uma análise importante para saber se aquele aparelho urinário está conseguindo produzir a quantidade normal e suficiente para o corpo naquele dia. Após, então, a análise dos aspectos físicos da urina, que nós acabamos de falar, o técnico vai proceder à análise dos aspectos químicos da urina. E como é feita essa análise? Essa análise, durante muito tempo, era realizada através de exames... Só para formular melhor. Acho que fica mais fácil. Durante muito tempo, a análises clínicas realizava o exame de urina dos aspectos químicos da urina de forma independente, ou seja, cada uma das análises feitas separadamente. E aí um grande avanço na urinálise foi a criação então das fitas reativas, que geraram a capacidade de realizar inúmeros exames num curto período de tempo de forma mais eficiente para o paciente. Então, e com um custo menor para o laboratório também. Então, a segunda etapa, justamente a análise de exames químicos, dos aspectos químicos da urina, é feita através da fita reativa. O que é essa fita reativa? É uma fita plástica onde a gente tem a impregnação de diversos reagentes. Tem cerca de 11 reagentes nessa fita que vão realizar então 11 exames diferentes de aspectos químicos, bioquímicos na urina do paciente, propiciando aí então 11 resultados em cerca de segundos, minutos, poucos minutos a gente tem esse resultado. Então, realizamos a análise dos aspectos físicos, seguimos para os aspectos químicos, que é feito com a fita reativa. Essa fita simplesmente é introduzida
num frasco contendo o volume urinário e com cerca de segundos a gente retira a fita e analisa por colorimetria, ou seja, por mudança de cor nessa impregnação de reagente. Cada um vai gerar um resultado diferente e vamos avaliar então, nesse pouco tempo, 11 exames diferentes nesse paciente. Após a análise química da urina, na rotina emergencial do hospital, nós vamos então centrifugar essa urina para fazer a terceira e última parte da urinálise. Essa terceira e última parte é chamada de sedimentoscopia e é uma parte importantíssima para diagnosticar diversas patologias. E no que consiste essa última etapa? Na sedimentoscopia, a amostra vai ser centrifugada e o sedimento, ou seja, a porção que fica no final do frasco, vai ser analisada através de microscopia. Então, o técnico de laboratório verte aquele final para uma lâmina e analisa em microscópio. E no microscópio, a gente consegue ver um mundo urinário escondido por trás daquele paciente. Então, nós conseguimos identificar inúmeros tipos celulares que podem estar dispersos naquela urina. Conseguimos então ver se existem a presença de cilindros, cristais, hemácias, leucócitos e inúmeros outros aspectos que podem estar variando de acordo com inúmeras patologias, podendo assim diagnosticar se o paciente tem alguma enfermidade ou não do aparelho urinário. É importante ainda lembrar que através do exame de urinálise a gente consegue identificar problemas urinários ainda no seu momento muito precoce. A gente consegue ter alterações desse aparelho urinário que não são visíveis e não são perceptíveis pelo paciente de outra forma através da sua urina. E aí auxiliando o diagnóstico laboratorial dele de forma antecipada. Então, a segunda parte, a segunda análise realizada na urina do paciente é em relação então aos seus aspectos químicos. Há algum tempo atrás, esse exame era realizado através de, na verdade não era um exame único, eram múltiplos exames para cada um dos aspectos que devem ser analisados dentro da área química da urina. Depois de algum tempo, então, nós tivemos um grande avanço na urinálise, que foi a criação das fitas reativas. E no que consiste essa fita? Então, ela é uma fita comercial, existem várias marcas que a gente compra, e a gente compra então um pacotinho desse. O laboratório vai então fornecer cada um de uma marca, uma fita dessa. A partir dessa fita, ela é composta então, ela é uma fita plástica com a impregnação de 10 reagentes. O que é isso? Então, a partir de uma única fita, nós conseguimos realizar 10 exames diferentes no paciente. Essas análise é feita de forma colorimétrica. Então, a fita é inserida num frasco, normalmente num tubo de ensaio, contendo a urina do paciente. Então, a gente verte primeiro a urina do paciente para um tubo de ensaio. Após verter a urina para cá, a gente então introduz uma fita. Eu vou pegar para vocês para verem como que é essa fita reativa. É importante lembrar também que é um teste colorimétrico, como eu já disse, ou seja, o ideal é que esse frasco não fique sendo aberto, uma vez que a gente então tem decaimento de cada um dos seus reagentes, por isso o frasco é escuro. Então, vou pegar uma fita para a gente ver. Então, como eu disse, ela é uma fita plástica com 11 quadradinhos. Eu espero que esteja dando para ver. Com 11 quadradinhos diferentes. Cada quadradinho desses tem a impregnação de um reagente diferente. Então, através desses quadradinhos, a gente consegue realizar cada um dos exames. Eu lembro ainda que eu falei que são 11 quadradinhos e são 10 exames, porque o primeiro quadradinho é chamado de um controle negativo dessa fita, para garantir então que a fita esteja funcionando de forma correta. Eu vou então, como eu já disse, colocar a urina do paciente no tubo de ensaio e vou introduzir a fita. Ela fica durante poucos segundos e é retirada. O que vai acontecer então é como mágica, cada um desses quadradinhos vai mudar de cor, a coloração deles vai ser alterada e a gente vai conferir com o marcador que vem na fita dessas colorações. E aí vamos diagnosticando a presença ou não de cada uma das análises realizadas e a intensidade, o quão
esse reagente está presente. Então, quais são essas análises? O primeiro, como eu disse, vai ser um controle da fita, o controle negativo da fita. Posteriormente, a gente vem para urobilinogênio, seguido de glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteínas, nitrito, o pH da urina do paciente, a presença de hemoglobina, a densidade dessa urina e a presença de leucócitos. Então, com uma única fita, em poucos segundos, nós conseguimos realizar 10 diferentes dosagens nessa urina. Daí, então, nós conseguimos ver a dimensão da importância da utilização da fita reativa na análises clínicas. Imagina o paciente ter que esperar a realização no laboratório de 10 reações diferentes. Aqui não, numa única reação nós conseguimos 10 diferentes resultados.